Vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre lolicon. Caralho, eu saí do 6 por meia dúzia. Ai, tô morrendo. Pois é, 2021 e eu tenho que vir até aqui no canal pra explicar por que é que lolicon é um problema. Vocês acreditam nisso? Pois é, nem eu quero acreditar. O bom de velho é que eu nem sabia que isso devia existir. Nos dias de hoje, ainda é necessário que alguém venha aqui e diga a porcaria do óbvio. Então vamos lá. Vamos. Ai, minha orelha. Talvez vocês notem que eu vou ficar um pouquinho irritada durante a gravação do vídeo, mas é porque é um tópico, assim, que me deixa bastante agressiva. Porque eu acho um absurdo ter que vir aqui falar sobre isso. Mas como tem gente que insiste em defender, é necessário. Por desencargo de consciência, eu vou deixar aqui um aviso de que durante o vídeo eu vou estar tratando sobre o interesse nocivo que algumas pessoas têm por crianças. E por ser um assunto muito pesado olha como que essa live tá conectada. Eu vou deixar aqui esse aviso para que caso você seja muito sensível a esse tópico, esse vídeo talvez não seja para você. E como vocês sabem muito bem que algumas pessoas gostam de distorcer o que a gente fala, ou fingir que eu tô falando sobre outra coisa, que é pra não ter que lidar com o que eu realmente estou falando, eu vou deixar bem claro aqui sobre o que eu tô falando, pra que a gente não tenha nenhum tipo de discussão desnecessária. Esse vídeo é uma crítica direta à cultura lolicon. Para explicar para vocês o que eu quero dizer com lolicon, nós vamos ler aqui a definição da palavra loli no Urban Dictionary, que é um dicionário urbano onde as pessoas votam as melhores definições de termos geralmente utilizados na internet. Então vamos ler aqui. Loli, derivado da palavra lolicon, que por si só vem de Lolita Complex, termo que vem do livro Lolita, de Nabokov. Talvez eu tenha falado esse nome errado, é um pouco difícil. Pra vocês entenderem, esse é um livro que fala sobre um homem adulto, já bem adulto mesmo, assim, há muito tempo, que tem interesses em uma menina de 12 anos. Menina essa que ele tem o costume de chamar de Lolita. Daí veio chamar essas meninas nessa faixa de idade ali de Lolitas. E aí se diminui o termo pra Loli, e aí vem Lolita Complex, que é Lolicon. Esse complexo vem do interesse que algumas pessoas têm, né, nessas lolitas. Continuando aqui no dicionário. Substantivo, uma garota pré-puberdade, especialmente em animes japoneses e mangá. Com pré-puberdade eles querem dizer que não passaram ainda pela puberdade, ou seja, mais conhecida como crianças. Segundo substantivo, pornografia hentai, retratando garotas pré-puberdade, algumas vezes se estendendo, erroneamente, para personagens adolescentes. Ou seja, quando retrata meninas adolescentes, não deveria ser loli, porque loli especificamente estaria falando de meninas mais jovens. Nota A. Enquanto o termo pode ser utilizado tanto para garotas animadas ou reais, é raramente usado para mencionar pornografia infantil com garotas muito reais. Problemático, então quando a gente fala de loli, lolicon, nós estamos essa parte é muito especificamente falando de anime e mangá. Nota B. Geralmente o termo loli é usado de forma errada para se referir a que eles usam o termo infant, que é mais especificamente bebês, pessoas recém-nascidas, ou adolescentes. Falando especificamente, entretanto, o termo se refere apenas a meninas pré-puberdade, entre 4 e 12 anos. Antes que alguém venha falar, mas e quando é com meninos? O termo shotacon, que é a mesma coisa que lolicon, mas com meninos, também cabe aqui nessa crítica. Pra mim, os dois são a mesma coisa. Então você, mulher, ou até homens que fantasiam shippando o Sebastian do Kuroshitsuji com o Ciel, que tem apenas 12 anos, vocês também estão... Deixa eu falar um negócio aqui, gente. Isso é bizarro! Pra quem não sabe, Kuroshitsuji, que é o que ela falou, né, do Ciel com o Sebastian, é o meu mangá favorito. Eu amo Kuroshitsuji. E o problema de Kuroshitsuji foi o marketing que fizeram nele. Porque, tipo assim, a Yana Taboso, que é a criadora de Kuroshitsuji, não queria que fosse assim, essa coisa do Ciel com o Sebastian. Mas foi tanta pressão na cabeça dela que quando lançou o trailer do anime, por exemplo, dava a entender que era tipo um boys love, shotacon e tal, porque não sei porquê, tem muita mina que pira nisso de homens lindos se pegando. Só que o mangá não é nada disso. A história de Kuroshitsuji é macabra.
É só desgraça o tempo inteiro. Mas pra poder vender, porque, nossa, o traço da Yana Tabosa é perfeito. Essa mulher... Gente, um dia vocês pesquisam um mangá pra vocês verem. Que mangá bonito, que coisa linda. Pra poder vender, né, eles fizeram dessa forma, o que é bem triste. Porque, tipo, até hoje, Kuroshitsuji é conhecido como se fosse um anime bonitinho, aonde tem uma coisa estranha acontecendo entre o Ciel e o Sebastian. Sendo que não é nada disso, velho. Não é nada disso. A história é creepy, muito bizarra. E é bem triste, né? Tanto que sempre que tem as animações, tem até muito no mangá também, tem esses enquadramentos, essas falas esquisitas, que foi o que a editora meio que obrigou a Yana a fazer. É foda. Sendo criticados. Não venham achar que não. Então, repetindo aqui, quando eu usar a palavra loli, eu estou me referindo a crianças de até 13 anos no máximo. E quando eu uso lolicon, eu estou me referindo ao interesse nocivo físico nessas crianças, ou no caso, nesses personagens. É importante deixar claro aqui que eu não tenho problema nenhum com personagens crianças existindo em séries, em mangá, em anime, etc. Não tem problema nenhum a existência dessas crianças, o problema é o que é feito com a imagem de personagens que representam crianças em algumas histórias. Eu também não tô falando aqui da cultura fashion loli, que é um estilo de moda japonês. Eu estou falando de lolicon, que é um mercado que produz e lucra em cima de desejos nocivos e perigosos, representando crianças em situações completamente inapropriadas. É impressionante que eu tenha que vir até aqui pra falar que ter interesses físicos e nocivos com criancinhas é errado. Qual é o problema de algumas pessoas? Eu não entendo. Eu sei que aqui no Ocidente a maioria das pessoas tem problema com lolicon, mas tem muita gente que não tem e que acham que os argumentos que eles usam são imbatíveis e irrefutáveis. Pois eu vou pontuar aqui um a um desses argumentos e explicar por que eles não servem. É apenas 2D, não existe crime nenhum aqui, nem dá nada. É mesmo, é? A partir do momento que você aceita a produção de conteúdo de exploração infantil, mesmo que fictício, mesmo que desenhado, é a mesma coisa que dizer para pessoas que têm esse tipo de desejo que tá tudo bem ter esse tipo de desejo, desde que você não encoste em uma criança de verdade. Acontece que não funciona assim. Você não ignora, você não apoia, muito menos você incentiva pessoas que tenham pensamentos nocivos. Ah, mas é um distúrbio mental, é uma doença. Eu sei muito bem disso. É verdade, você tá certíssimo. E o que a gente faz quando alguém tem problemas psicológicos? A gente piora eles? Não, a gente leva eles pra um profissional. Quem vai saber o que fazer com uma pessoa com problemas psicológicos vai ser uma pessoa que estudou muitos anos pra isso. Não o criador do mangá lá de pornografia infantil. Ah, mas ela tem mais de 18 anos. Ai, essa aqui é o mais genial. Odeio. Ai, gente, essa coisa que tem muito anime, que é a coisinha do... Não! Veja bem. Ela é uma fada tridimensional que, na verdade, tem 1879 anos. Ela age como uma criança? Ela aparenta ser uma criança? Ei! Ela não é. Gente... Essa é a parte que eu mais odeio. É mó triste quando tem um anime bacana de assistir e tá com uma loli sincronizada. Aí eu abandono o bagulho. Sim, cara, essa é a parte mais escrota. Tipo assim, às vezes você olha assim pra um anime, a história dele é boa, a construção dele é boa, tudo que tá acontecendo é legal, mas aí vai e tem uma coisa desse jeito, e muito forçado e bizarro, porque é isso, é só pra... Tipo assim, quem faz isso sabe qual é o público que tá atraindo. E é doido como que isso no Japão é muito normal. Tipo, é ok. Essa é uma das partes que realmente anime é foda. É incrível, eles são muito espertos. Existem muitas mulheres adultas que têm uma aparência um pouco mais juvenil, tipo assim, por exemplo, ter pouco peito, ser pequenininha, ter traços mais juvenis. Ainda assim, vamos combinar que ela provavelmente não é igual a uma criança. Quando esses personagens fictícios, que tem 1000 anos, tipo a Kanna, por exemplo, daquele anime Kobayashi-san, que ela não é nem humana, se não me engano, ela é um dragão e tem mais ou menos 1000 anos, ela foi desenhada para se parecer muito com uma criança humana. E ela ter 1000 anos... não justifica o fato de você ter interesses físicos
em características que são Infantis. necessariamente ligadas a crianças. Se você tá desejando alguém porque ela se parece com uma criança, necessariamente porque ela parece com uma criança, você precisa de ajuda profissional. Vocês precisam parar de se enganar, vocês precisam parar de se enganar. Não tô dizendo que a Kanna como personagem não deveria existir. Até porque daí a Lulu do League of Legends também não deveria. O personagem em si parecer com uma criança não chega a ser um problema, apesar da gente poder discutir sobre isso. Porque a intenção do autor às vezes é questionável. Mas, necessariamente existirem, desde que não sexualizadas, desde que não sejam... Kobayashi é um exemplo desse que eu citei. Infelizmente, acho que eu não conheço esse anime. Kobayashi? Mas até em Hollywood tem essas coisas, tipo, em uma série que um menino gosta de uma garota mais velha, ou que uma menina gosta de um garoto mais velho, os roteiristas sabem que eles vão ser shippados e eles podiam ter feito eles terem a mesma idade e não mudaria em nada na história. Tem essa fantasia bizarra sobre pessoas novas, né? Crianças. Tipo, já viu o filme do Lorax? Não tem motivo algum porque eles não podiam fazer o Ted e a Audrey terem a mesma idade. Eles com certeza fizeram ela ser mais velha porque acharam que seria mais apelativo para os meninos assistindo. Não assisti esse filme, não conheço. Gente, tem essa sexualização bizarra. Kobayashi, deixa eu ver. E o anime dessa menininha aqui, eu já vi o quê? Acho que eu tenho uma figurinha disso. Não conheço, nunca assisti. Um também é Made in Abyss, não sei. Deixa eu ver. É assim que é o nome desse? Esse anime aqui, vem. Cara, esse anime, a história dele é muito boa. Ele tem pontos muito, assim, sabe? Me atraiu demais. Porém, eu não assisti porque é um bando de criança sexualizado o tempo inteiro. Tanto que eu acho que o criador, sei lá quem, deu mó treta com esse cara. Não é ruim, mas tacaram um Shotacon escroto nele. Nunca vi. Mas eu sei que ele é bem famoso, esse anime. Vista de forma sexy por se parecerem com crianças, tudo bem. Agora, bom senso. Aí vamos ao melhor... Made in Abyss eu nem tentei assistir, porque vi as críticas antes. Então, eu não assisti. Eu fui atrás de um vídeo contando a lore do anime, até onde ele tinha sido lançado. E eu simplesmente achei incrível. E foi contando, assim, essa parada do abismo, os andares, né, que estão indo mais profundo e tal. E aí, tipo, no meio desse vídeo, o cara, ele para um pouco e conta o que tá acontecendo, porque naquela época foi a época que saiu a capa, não sei se são duas gêmeas, sei lá. E era simplesmente nojento de bizarro. E aí, tipo, tinha muita gente reclamando que já tava demais. Tava quase, tipo... Não sei se o anime em si, mas as capas, né, do mangá, tava meio quase que beirando hentai. Argumento de todos. Esse é bom demais. Vocês vão ficar assim, ó, chocados. Esse tipo de produção ajuda pessoas com desejos proibidos a se aliviarem. Eu vou até me acalmar pra responder essa daqui. Ajuda mesmo, é. Por que você não avisa isso pros profissionais da área que tratam pedófilos? Porque não é isso que eles usam pra tratar pedófilos hoje em dia. Muito pelo contrário, tratamentos psicológicos para pessoas que sofrem desses distúrbios são justamente para inibir esses desejos e não incentivar, muito menos satisfazê-los. Não é admissível a existência desses pensamentos e desses desejos. Eles são nocivos e perigosos. Você não deve sentir atração por criancinha. Que mundo é esse que a gente tá vivendo? Minha filha, é o mundo de sempre. Se você tem esse tipo de interesse, se você sente esse tipo de atração, especificamente por crianças ou personagens, porque eles são muito semelhantes a crianças, você não precisa de um anime e nem de um mangá e nem de nada
para satisfazer esses seus desejos. Você precisa de auxílio médico, você precisa de ajuda profissional. Qual é a dificuldade de vocês entenderem que não tá tudo bem, não pode. Esses pensamentos, eles não são legais, não. Se você tiver, procure ajuda. Não pode, não incentive, não justifique, não procure meios para tentar fingir que eu consigo lidar com isso. Não, você não consegue, você precisa de ajuda. Não. Lembra que eu tinha dito que para poder criticar os problemas de uma obra, você precisa entender o meio social que os criadores dessa obra estão, tipo a cultura, o que aquelas pessoas veem como certo e errado, como elas pensam sobre um assunto, para você entender por que na obra aquilo é tratado daquela forma. No caso das produções Lolicon, não é de se surpreender que seja tão popular e aberto assim no Japão como é hoje. Para vocês entenderem, o Japão apenas proibiu a produção de pornografia infantil em 1999. Eu era uma criança quando isso aconteceu. Existem pessoas vivas hoje que foram gravadas nessas produções horrorosas, criminosas, mas no Japão não era crime, então tudo bem. Elas nunca vão ter justiça sobre isso. Como se isso já não fosse o suficiente, o Japão só foi proibir você possuir esse tipo de produções em 2014. Eu tô falando de produções com crianças reais. Até em 2014, não era crime você possuir esse tipo de conteúdo, mesmo o conteúdo por si só sendo criminalizado. E como se não bastasse, surgiu uma cultura chamada de Junior Idol, que eram DVDs em que eles gravavam menininhas, menininhos, em roupas de banho, simulando coisas bem inapropriadas. Mas como eles estavam vestidos com roupinha, tava tudo bem, porque isso não se encaixava na lei de proibição. E a lei japonesa só foi fechar um pouco mais o cerco em cima disso, sei lá, há 2 anos atrás. E lá as produções Lolicon, elas estão na vitrine abertas, pra quem quiser ver. Você tem cartazes, assim, à mostra na rua, de menininhas de 10 anos representadas em uma história completamente inapropriada. O que eu quero dizer com isso é que esses animes, essas histórias, esses mangás, eles são apenas mais um sintoma de um problema muito mais estrutural, muito mais interno. Que é um problema que, infelizmente, todas as culturas têm, mas cada uma lida de uma forma diferente. Mas o que eu peço pra vocês é que vocês não tentem relativizar isso. Tentar mascarar isso com uma produção fictícia que não tem problema nenhum é compactuar com o que tá acontecendo. Por mais que seja muito importante que a gente queira normalizar distúrbios mentais, é importante que a gente nunca esqueça que alguns desses distúrbios são muito perigosos, tanto para quem os tem, quanto para as pessoas em volta desse indivíduo. O que eu tô dizendo é que a gente não deve aceitar jamais alguns desses pensamentos. Você não trata pessoas depois que elas cometem crimes. A melhor maneira de proteger crianças é tratando essas pessoas com esses distúrbios antes delas fazerem qualquer coisa. Sim. A partir do momento que você sabe que tem esses pensamentos, ou você descobre que alguém tem esses pensamentos, é preciso convencer essa pessoa a buscar ajuda profissional. Pessoas que estudaram, pessoas que têm propriedade para lidar com a situação. E não pessoas que querem apenas lucrar em cima desses desejos, sem se responsabilizar e pensar por um único segundo nas consequências que podem vir disso. De qualquer forma, é isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Um grande beijo a todos e até a próxima. Miau, miau, Lolicon é o caralho. Muito bom. Gente, é complicado. Porque é isso, eu acho que nem você falou aqui, Laura, ó, a gente tem que pensar no psicológico das crianças e adolescentes que podem estar assistindo. Porque a gente aprende sobre o que reconhecer como é atraente ou não nessa época. E a cultura pop tem um enorme impacto nisso. Sabe, eu ouvi uma vez que filmes como A Bela e a Fera são responsáveis por tantas pessoas terem virado furries, porque elas aprendem a reconhecer isso como romântico. Bom, eu acho que o que a gente consome, né, principalmente quando a gente é criança, eu acho que tem um impacto muito grande nisso. E é bizarro como que é normal ter produções dessa forma, sabe? Onde tem um adulto que gosta de uma criança, onde tem anime em si, né? A cultura japonesa, assim, no geral, de quem gosta de anime. Quem quer assistir anime vai cair em várias produções desse jeito, não tem como, porque eu não sei porquê.
Mas isso é normal lá, velho. É doideira pensar que é normal lá no Japão, é normal. Aí é foda. Mas é isso, gente. Se afastar desse tipo de coisa. Eu tenho um certo preconceito com furries. Furry ou terian? Por algum motivo, o meu short sobre isso tem sempre visualização, véi.